Você é uma pessoa grata? O que gratidão tem a ver com comparação? Nós nascemos gratos ou podemos nos tornar pessoas agradecidas? E o que a fé, a ciência, a psicologia e a literatura falam sobre a gratidão? Essas e outras questões nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos para mais uma sessão de terapia no campo. Hoje nós vamos alimentar a alma e o espírito falando sobre um tema muito importante, a questão da gratidão. Você é uma pessoa grata? É impossível falar sobre gratidão sem mencionar a questão da comparação. A comparação é um modo de pensar tão arraigado na mente humana que praticamente desde a infância nós temos contato com esse modo de pensar. E essa prática, inicialmente, é inserida na vida do ser humano já na infância, quando os pais ou responsáveis usam a comparação como método de ensino. Então é muito frequente os pais falarem: faça como fulaninho, não faça como ciclaninho. E essa comparação na mente da criança é algo muito prejudicial, não só a nível mental, mas também emocional. Por quê? Porque a criança não é vista na sua individualidade. A criança ela não é respeitada como um ser único. E muitas vezes não é nem explicado para a criança por que eu não posso fazer como o ciclaninho. Então tudo que o fulaninho faz está errado? Ele é melhor do que eu sou pior do que ele? Todas essas comparações acabam sendo muito grande impacto, né, na vida da criança. Passa o tempo, nos tornamos adultos. E olha como a comparação está muito presente na nossa vida. Vou trazer, por exemplo, a questão de uma festa, né? Quando vamos numa festa, temos que tomar muito cuidado para não fazermos comparações até mesmo injustas, né? Então, de chegar num lugar lindo, que tem uma comida excelente, que tem pessoas muito legais. Muitas vezes, né, o primeiro impulso da mente é olhar, né, aquela festa e procurar um defeito, né? O que não estava tão bom, né? O que não estava legal. E isso é um tema de assunto, né? Até depois da festa isso vem muito à tona, o que é muito, muito negativo, né? Porque assim, desconsideramos que o anfitrião fez o melhor que ele pôde, gastou o máximo de recurso financeiro que podia naquele momento e tinha uma ótima motivação, né? Fomos convidados e muitas vezes de modo muito ingrato, nós temos uma visão muito crítica e negativa, né? Isso é muito forte na mente humana, essa tendência ao negativismo. Outro exemplo de como que a comparação está inerente ao nosso modo de pensar, de agir e de nos comportarmos. Por exemplo, né, o paladar. Nosso paladar naturalmente faz comparações. E esse exemplo eu posso me enquadrar perfeitamente. Quando eu me vejo diante, né, de um prato de alface e outro de batata frita, eu tendo a escolher o prato mais gorduroso, o prato mais açucarado, como por exemplo, né, diante da sobremesa. O que me atrai mais é uma taça de sorvete e não uma taça de gelatina. O que muda nisso? São as escolhas, né? Eu preciso escolher o que me faz bem. Então, diante de uma comparação, eu preciso escolher o que é mais saudável, o que faz bem para a minha saúde, né? O que vai me trazer coisas mais positivas, mas é uma escolha consciente. Emocionalmente, também vou trazer, né, como que a comparação é forte dentro do nosso psiquismo. Emocionalmente, quando saímos de casa, em alguns dias, né, saímos com uma autoestima elevada, saímos seguros,
né? Então tem aquela sensação de contentamento. Aí você vai em determinado lugar e você recebe 10 elogios. Desses 10 elogios, você fica feliz, fica tranquila, mas entra na sua mente e logo escorre. Agora, se você recebe uma única crítica, nossa, a mente humana tende a agarrar aquilo e guardar. Né? Olha como a tendência, né? Diante de uma comparação, como é muito frequente as escolhas para o lado negativo. Então, emocionalmente, você se agarra àquela crítica e muitas vezes você vai olhar aquela roupa, você vai associar aquele lugar e sempre trazer à mente aquela crítica que você sofreu, né? Que te trouxeram alguma palavra negativa e sem colocar muitas vezes em xeque a nossa crítica. Essa pessoa que nos criticou, ela é confiável? Essa crítica que ela falou é razoável? Será que é verdade mesmo o que ela me disse? Ou é uma visão unicamente dela? Essas questões precisam passar por uma peneira. E aí você pode me perguntar, tá ok, Psi, o que comparação tem a ver com gratidão? E eu te respondo que comparação tem tudo a ver com a gratidão. Sabe por quê? Porque diante da comparação, que é inevitável, né, a mente, ao modo como o ser humano entende o mundo, frente às comparações, você pode escolher a gratidão. Você doutrinar a sua mente, assim como, né, hoje eu sou uma pessoa doutrinada que sei a importância de uma alimentação saudável, mas é uma escolha diária. Né? Diariamente eu me vejo tentada a comer, né, o que é mais gorduroso, o que é mais açucarado, mas, né, aí que vem a questão do autodomínio, domínio próprio. Né? Eu escolho o que é mais saudável, então eu posso também escolher me tornar uma pessoa mais agradecida. A gratidão, né, dentro da psicologia, ela é vista como um perfil de personalidade. Aí eu vou te falar como. A psicologia ela entende que pessoas ingratas, elas tendem a ter outros comportamentos, tá, que vêm junto no pacote da ingratidão. Então as pessoas geralmente elas são invejosas, tá, desejam o que não é delas e muitas vezes não fazem o que é necessário fazer para conquistar o que elas acham importante. Essas pessoas ingratas, além de invejosas, são vitimistas. O que significa? Acreditam que elas são credoras do mundo, né? Então que as pessoas e o mundo e o universo devem alguma coisa a elas. Então elas são umas coitadas e os outros têm culpa dos fracassos e das péssimas escolhas que elas mesmas fazem. E outra questão muito interessante, são egoístas. Então, a pessoa ingrata, ela quer tudo de melhor para ela e muitas vezes não faz nada para conquistar isso. Então, ela acha que todos precisam fazer por ela e dar a ela. E o que é o egoísta? Né? É tudo para ele. E quando ele conquista, muitas vezes pouco valor ele dá. E essas pessoas ingratas, então vou retomar. Ingrata, invejosa, vitimista e egoísta, quem apresenta essas características, muitas vezes são doentes emocionalmente. E as pessoas gratas? Bom, a psicologia traz que pessoas gratas, elas são mais positivas, né? Elas têm mais saúde mental, elas se sentem mais contentes, se sentem mais felizes, são mais motivadas. Elas entendem que apesar das situações externas, dos problemas, das dificuldades, apesar de tudo isso, tem muito mais motivo para sorrir do que para chorar, para agradecer do que para se lamentar. Então olha a diferença, olha a polaridade que existe na mente humana e que nós podemos optar, tá? Isso é uma escolha. Você pode se tornar, se você quiser, uma pessoa mais grata ou mais ingrata. É a sua escolha. Eu vou trazer agora algumas contribuições, tá? Por exemplo, o que a religião fala sobre a questão da gratidão? A religião, qualquer que seja, todas elas fazem menção da importância da gratidão para o ser humano.
Eu sou cristã, então eu vou trazer um versículo entre tantos outros da Bíblia, né, que nós podemos constatar o quanto é positivo ser grato, mas eu vou trazer um versículo que o apóstolo Paulo fala: em tudo dai graças. Tá, e o que isso significa para o ser humano? Significa o seguinte, que quando você é uma pessoa grata, as situações não determinam o teu estado mental, tá? Então, com problema ou sem problema, se você é grata, você é mais contente, você é mais feliz, você é mais otimista, com problema ou sem problema. Essa é você, tá? E isso não te abala. Por quê? Porque você consegue manter esse equilíbrio mental e as situações externas que não dependem de você não conseguem te desestruturar emocionalmente. Então, olha como a base, né, da religião é importante para o ser humano. E olha como todas as religiões, elas apregoam a importância de ser um ser humano grato. E a literatura? Bom, eu sou fã de livros, né? Eu entendo que livros é uma riqueza imensurável, né? Quem gosta de ler viaja para outros mundos com ou sem ponte aérea. Não é necessário sair do lugar. Simplesmente você abre um livro e você se transporta. E tem um livro que eu acho muito interessante, que ele aborda justamente sobre essa questão. É um clássico da literatura chamado O Inferno, de Dante. Dante, esse italiano, ele escreveu essa obra e eu vou trazer uma analogia. Eu não vou fazer spoiler, eu prometo, tá? Meus pacientes sabem que eu não gosto de spoiler e nem dou spoiler. Então, eu vou só te falar com as minhas palavras qual que é a proposta desse autor. Então, Dante, ele propõe, né, no modo de ver dele, dentro dessa obra, que o inferno é como se fosse um edifício, um grande edifício. E tem andares. Cada andar desse edifício é destinado a um tipo de pecado. E ele fala que dentre todos os infernos, o pior de todo, o nível mais terrível, tá? O pior andar desse edifício está destinado a pessoas ingratas. Olha que interessante, o autor fala que dentre todos os ingratos, o maior de todos foi o próprio Lúcifer. Então, o Criador deu para ele, gratuitamente, né, muitos benefícios, mas de todos os benefícios que ele já tinha, ele não estava grato e nem satisfeito. De modo ingrato, ele quis ter o poder do Criador. E como consequência, foi parar no último andar desse edifício. E é justamente lá o destino de todos os ingratos. Eu sei que você pode ouvir tudo isso e se chocar, mas pessoalmente, enquanto cristã, eu consigo entender esse ponto de vista. Eu acho muito interessante porque nós, seres humanos, temos muitos motivos para sorrir. Então, a ciência também traz uma contribuição muito valiosa. Eu consegui ter acesso a 2 estudos que me chamaram muita atenção. Eu vou trazer para vocês. Esse estudo, um deles, foi feito na Universidade de Harvard, com 200 acadêmicos dessa universidade, e eles propuseram para esse grupo, né, de 200 acadêmicos, que eles fizeram testes antes e depois, propuseram que durante 9 semanas, diariamente, esses alunos fizessem uma lista de tudo que tinha para agradecer. Ao fim dessas 9 semanas, o que foi constatado cientificamente através de testes? Que todos esses alunos se sentiam muito mais contentes, tinham uma sensação maior de felicidade e o melhor, eles começaram a fazer exercícios físicos. Sabe por quê? Porque diante de tanto contentamento, eles queriam também se cuidar para manter esse nível de felicidade. Olha que interessante, como que é a mente humana. Quando eles destravaram, vamos dizer assim, a chave da gratidão na rotina, na vida deles,
O modo como eles se sentiam mudou, se sentindo mais felizes. O modo como eles se cuidavam mudou. Eles queriam se tornar mais saudáveis para continuar nesse nível de contentamento. Tá. O segundo estudo, que eu achei também muito interessante, foi com pacientes que tinham doenças neuromusculares, tá? Sentiam muita dor física. Então os estudiosos pediram, né, para um grupo de pacientes com essa doença neuromuscular escrevessem durante 3 semanas 5 motivos que tinham para agradecer aquele dia. O que tinha acontecido naquele dia? Eles fizeram isso, né, e ao longo de 3 semanas, eita, eu acho que vai começar a chover, sentindo uns pinguinhos aqui. Bom, mas enfim, ao longo dessas 3 semanas, o que aconteceu? Esses pacientes começaram a sentir menos dor física, começaram a sentir maior contentamento com a vida e começaram a dormir melhor. Olha como é importante a questão da gratidão para a qualidade de vida, para a saúde mental, para a saúde física, para o bem-estar do ser humano. E desse modo eu acabo nesse vídeo. Eu fico por aqui hoje. Quero agradecer a todos vocês, guerreiros, que ficaram comigo até agora. Espero que tenhamos uma semana de gratidão e de vitórias. Muito obrigada. Aguardo vocês em breve para mais uma sessão de terapia no campo. Agora vamos ficar um pouquinho com esse som, porque olha, esse lugar é um lugar que já desperta a minha gratidão. Olha esse som, olha esse sol, olha até esses pinguinhos que estão começando a cair. Daqui a pouco vem chuva. Então veja quantos motivos que temos para agradecer. Um beijo, até breve.